Shalom Uvrachá. Nossa aula de hoje é sobre a idade do mundo. Ou seja, nós, de acordo com a nossa Torá, de acordo com o judaísmo, nós acreditamos que Deus criou o mundo. E esse é o ponto principal da nossa aula. Ou seja, quando você sabe que Deus criou o mundo, aí você já sai dos padrões da natureza, você entra em padrões divinos. Ou seja, onde a gente se encontra com os cientistas, todo mundo concorda que há 5.000 anos atrás tinha uma primeira civilização na Mesopotâmia. As pessoas, eles tinham um arco e flecha, eles tinham um núcleo familiar, e de lá eles foram se espalhando pelo mundo, até trocarem o arco e flecha por alguma coisa melhor. Levou milhares de anos. Ou seja, eles não se desenvolveram muito mais para eles chegarem até todos os cantos do mundo, tipo os índios brasileiros. Eles, no meio do Vale do Xingu, eles moram numa casa de palha e eles têm arco e flecha. E eles continuam se espalhando. Ou seja, eles chegaram até aqui assim, eles poderiam se espalhar pelo país inteiro. Ou seja, isso que a civilização começou na Mesopotâmia e que não precisou de equipamento para se espalhar pelo mundo, isso todo mundo concorda. E é o contrário. Agora que tem todo o equipamento, o crescimento demográfico nos países que têm mais equipamento, ele é negativo. E os países que têm menos equipamento, tipo países africanos, países mais pobres, o crescimento demográfico é positivo. Ou seja, em outras palavras, quando nós falamos sobre civilização, seres humanos sobre a face da Terra, nós nos encontramos com cientistas. Aonde a gente se desencontra é o que tinha antes disso. Ou seja, como se chegou a uma Mesopotâmia, como se chegou ao nosso patriarca Abraão, que ele morava na Mesopotâmia, ele morava em Ur Kasdim, e como chegamos até ele? Dizem nossos sábios, 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, e depois mais 10 gerações entre a Arca de Noé e Avraham Avinu. Ou seja, Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, ele viveu há 3.800 anos atrás, ele já era a 20ª geração do mundo. Em outras palavras, hoje nós estamos no ano judaico de 5.782 a partir da criação do mundo. Não é a partir como a contagem dos outros povos, que a partir de qualquer não vou entrar em detalhes, mas nós contamos o nosso calendário é a partir da criação do mundo. E o que acontece? Como dá para justificar certas coisas que a ciência fica atônita? O cientista, se tivesse há 5.782 anos atrás, se você está assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, né? Ou seja, presta atenção na data do envio. E se o cientista acompanhasse, fizesse uma reportagem dos 6 dias da criação, se ele estivesse nos 6 dias da criação e fosse verificar cada coisa com todo o equipamento que ele tem disponível hoje, primeira coisa que ele diria: uau, gente, tem pedras aqui? Essas pedras têm milhões de anos. Ele verifica com todo o equipamento dele, Deus acabou de criar as pedras, ele verifica, a pedra tem milhões de anos. Deus cria Adão e Eva, ele fala, não, tem aqui algum engano, esses dois aí já têm 30 anos de idade, não pode ser que eles foram criados agora, eles foram criados 30 anos atrás.
E essas pedras não pode ser que elas foram criadas agora, elas foram criadas um milhão de anos atrás. Então, Deus, da mesma maneira que Ele criou o Adão e a Eva numa idade adulta, Ele não criou eles nenezinhos, esperou eles crescerem. Dessa mesma maneira, Ele criou a pedra na idade adulta. A idade adulta da pedra é 1 milhão de anos. Então Ele criou a pedra com 1 milhão de anos. Em outras palavras, se o cientista estivesse no paraíso, no terceiro dia, quando Deus criou as árvores, e ele cortasse uma árvore, ele diria que tem lá cinco camadas, e cada uma dessas camadas ela equivale a 100 anos. Então essa árvore tem 500 anos. Ou se ele visse, de repente, dizem nossos sábios que os animais, eles saíram da terra, a terra tirou os animais. O boi e a vaca, o primeiro boi e a primeira vaca, primeiro saiu o chifre e depois saiu o boi. Ou seja, todo mundo discute o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O que nasceu primeiro foi a galinha. A Torá resolve esse problema, não precisa ficar discutindo milhões de anos. O primeiro galo e a primeira galinha, eles foram criados um independente do outro, e saiu primeiro a crista deles da terra, depois saíram eles. Ou seja, tudo que Hashem criou foi criado dessa forma. Hashem criou no primeiro dia tudo no potencial. Depois, em cada dia da criação, a terra tirou aquilo que deveria ser criado naquele dia, até que chegamos à criação do homem. Aí foi diferente. Hashem criou um homem de barro, de terra. A gente fala, quando eu fui professor em Israel, 18 anos, fui Melamed, professor de Heider, e ensinava crianças pequenas. Então, para as crianças pequenas, a gente fala de barro porque eles estão acostumados, que eles mexem com barro, eles conseguem dar formas para o barro. Mas, na verdade, lá era um homem de pão, um homem de terra. Ou seja, está escrito afar atá pela farta chuva. Você é pó e para o pó você vai voltar. Ou seja, Deus não precisa necessariamente misturar o pó com água para nos criar. E porque o principal da nossa criação foi que Ele colocou na gente a linguagem. Ele soprou dentro dos seus narinas uma alma de vida. Alma de vida também os animais eram nefesh chaya, eram alma viva. Então, qual a diferença entre a alma de vida, a linguagem que foi usada para nós, e a nefesh chaya, a alma viva dos animais? A diferença é que diz o Únculos, ele era sobrinho do Titus, imperador romano que destruiu o Bet HaMikdash. É como se, Deus me livre, sobrinho do Hitler se convertesse ao judaísmo. Ele era sobrinho do Titus foi pior do que Hitler e Machshama, e ele se converteu ao judaísmo, o Únculos, e traduziu a Torá para o aramaico, a tradução que foi aceita pelos nossos sábios, aceita e incentivada. E por quê? Porque era uma tradução explicativa. E sendo que a Torá usa muitas expressões, para traduzir a Torá tem que ser uma tradução explicativa. E uma dessas expressões é a nossa alma, que Hashem soprou dentro de nós uma alma de vida. O que quer dizer soprou dentro de nós? No segundo mandamento está escrito que Deus está muito acima de qualquer coisa material, não se compara a nenhum assunto material. Então o que quer dizer soprou? Por que a Torá usa essa linguagem? Que sempre a Torá, ela vem nos trazer o entendimento do raciocínio da coisa. O raciocínio é assim, quando você fala colocou, você coloca uma coisa que está fora de você. Você coloca uma camisa, você coloca... mas quando você sopra o que está dentro de você. Por isso diz o Zohar, mande nafach, metoche nafach. שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח.
Ou seja, o íntimo da vitalidade da pessoa, ele tira de dentro de si próprio quando ele sopra com força. E esse raciocínio, para a gente entender que a nossa alma, ela é uma alma divina, ela é uma parte de Deus. Por isso vem o Onkelos e fala que o Nishmat Chaim, nesse caso, no caso da nossa alma, ele diz é uma alma inteligente. Ou seja, a diferença é que no caso dos animais está escrito Nefesh Chaya, e no nosso caso está escrito Nishmat Chaim. Então ele diz assim, quando você fala Nefesh, a palavra Nefesh pode ser a alma animal também. Agora, quando você fala Nishmat, quer dizer, você se refere a Neshama, aí só pode ser uma parte de Deus. E por isso ele traduz como uma alma inteligente. Ou seja, diferente dos animais, que o sentimento ele é mais forte do que a razão. Então o animal, por mais que ele entenda que o dono dele é o dono dele, se ele está com fome, ele come o dono dele, porque ele não tem como controlar o sentimento dele. O cérebro não domina a emoção, no caso dos animais. Agora, no nosso caso, por natureza humana, o cérebro domina a emoção. Então a gente age de acordo com a nossa inteligência, não de acordo com o nosso impulso. Então por isso o Onkelos ele traduz uma alma, o Nefesh Nishmat Chaim, uma alma inteligente, uma alma que fala, uma alma que entende o que ela está falando. E quando chegamos a isso, ou seja, nós somos uma pessoa que foi feita a parte da criação. Toda a criação Hashem fez no primeiro dia, a terra foi tirando cada dia. No terceiro dia a terra tirou as ervas, a terra tirou as árvores. Se o cientista estivesse lá no paraíso, ia ver o coqueiro saindo em idade adulta já com os coquinhos. E saía primeiro as folhas, depois os cocos, depois a árvore inteira. Ele ia ver uma tamareira saindo da terra, saía primeiro as folhas, depois os cachos de tâmara com o tronco. Ele ia ficar espantado. Ele ia falar, pera, o que está acontecendo aqui? Tudo isso leva tempo para acontecer. Como pode ser que de repente as coisas começam a sair assim da terra? Ele iria ver que no quarto dia a terra tirou o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, os planetas. Quer dizer, tudo saiu daqui. Por isso que os cientistas eles percebem que as galáxias estão se distanciando. E eles acreditam também que, olha, tinha um epicentro do mundo e tudo está se distanciando desse epicentro. Ou seja, Deus criou a Terra e a Terra tirou o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, tudo saiu daqui. E saiu daqui já com ar, com água, com ervas, com qualquer e com a tamareira. Então, se você encontrar em outro planeta distante um coqueiro e uma tamareira, você sabe, essa é a prova de que tudo saiu daqui. A gente não precisa de prova para isso, mas para mostrar para eles, mostrar para os cientistas, eles precisam de provas. Como diz, tem um provérbio, reclamo, logo existo. Estou reclamando, quer dizer que eu existo. Então sempre eles têm que falar alguma coisa para ver que eles estão existindo, né? Para ver que eles não sempre tem que inventar uma nova teoria. Em outras palavras, o assunto da criação é esse. A diferença entre nós e as religiões e as ciências é que a gente acredita em Deus, a gente acredita no Deus certo. E a gente acredita que Deus criou o mundo em 6 dias, há 5.782 anos atrás. Se você está assistindo essa aula no ano em que ela foi feita, olha a data do envio, e que tudo que aconteceu antes, aí os cientistas falam, pera, mas para a luz chegar da estrela até a Terra leva 1 bilhão de anos. Aí a gente fala, então Hashem criou a estrela e 1 bilhão de anos-luz
pacote completo. Hashem criou a estrela e a luz do tamanho que precisa. Mas eles dizem, mas olha o Grand Canyon, está lá tudo, cada camada está cortada e o Rio Colorado leva 1 milhão de anos para fazer isso. Aí você fala, desculpa, nesse caso, Deus teve uma intenção em fazer isso assim. Todas essas camadas teve uma intenção divina. Para que você possa ter o livre-arbítrio, escolher entre Hashem, entre Deus e as teorias. Então Deus fez com que tivesse um Grand Canyon, com que tivesse todas essas camadas. E a prova disso, a prova mais assim interessante, é que na 10ª praga do Egito, todas as estátuas, todas as idolatrias foram destruídas. Se era uma idolatria de madeira, ela apodrecia. Se era de ferro, ela derretia. Se era de... cada uma de acordo com a destruição dela, todas as idolatrias foram destruídas. E Hashem depois, Deus falou, pega todo o povo de Israel, por milagre cada um deu 2 passos, ele se encontra, o povo que estava espalhado no Egito inteiro, e Hashem falou para eles, todos vão agora se encontrar em frente a uma estátua chamada Baal Tzafon, e a partir de lá eles sairiam do Egito. Aí você fala, pera, então todo mundo se encontrou em frente àquela estátua, e todo mundo falou, olha, tá vendo, todas as estátuas foram destruídas, e essa não. E ainda que recebemos a ordem divina de nos encontrarmos, todo o povo de Israel aqui, na frente dessa estátua, então vai ver que essa estátua que é o Deus. Então, isso é para que a gente tenha um livre-arbítrio, e a gente fale, não, Hashem deixou essa estátua lá para que a gente possa optar entre Deus e a estátua, e escolher Deus. E vamos ainda falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas o assunto da idade do mundo é esse. A gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas, porque está escrito que temos que guardar o Shabat de 24 horas. E os primeiros 3 dias que não tinha sol, lua e estrelas, também foram de 24 horas. E se você disser, não, pode ser que foram 3 dias de 3 trilhões de anos, então você só tem que guardar o Shabat uma vez a cada trilhão de anos. Ou seja, diz o Rebbe de Lubavitch, isso não sou eu, que esses 6 dias foram 6 dias de 24 horas, e a prova disso é que o Shabat está comparado a cada um desses 6 dias. Por causa que 6 dias Deus criou o céu e a terra, no 7º dia Shabat. E, em outras palavras, nesses 6 dias que aconteceram há 5.782 anos atrás, Deus criou pedras de bilhões de anos, Deus criou bilhões de anos-luz, Deus criou galáxias de bilhões de anos, Deus criou Adão e Eva com 30 anos de idade, Deus criou cada coisa na idade dela. Isso que atrapalha os cientistas. Eles pegam os ossos de macacos de antigamente e falam, olha, o macaco pequeno, depois ele ficou um macaco grande, que ficou um macaco maior, que está quase do tamanho do homem. Então, tá vendo esse macaquinho, ele virou macacão, que virou o gorilão, que depois virou homem. E tudo teorias assim, tipo, se ele não desse uma teoria dessas, ninguém ia saber nunca que ele existiu. Então, novamente, reclamo, logo existo. Tenho que falar alguma coisa, algum absurdo para que todo mundo olhe para mim. Então, graças a Deus, a gente não tem tempo para todas essas teorias. O mundo tem muita informação e a maioria dessa informação é como a pessoa chega, entra no meio do mato, tem um monte de pernilongozinhos, nuvens de pernilongo. É muita informação, só que o valor dessas informações não vamos entrar nesse assunto. O objetivo da nossa aula é que vocês saibam que Deus criou o mundo em 6 dias e criou cada coisa já com a aparência dela, e se alguém te falar, mas aquilo tem mais do que 5.782 anos de idade, você fala, porque Hashem criou ele já com 1 milhão de anos de idade, mas criou ele há 5.782 anos atrás, criou a pedra com 1 milhão de anos de idade. Qual que é o problema?
Se ele já criou o mundo, o que importa para ele? Se criou Adão e Eva com 30 anos, vai importar para Hashem, para Deus? Se vai criar a pedra, a idade da pedra e a idade de cada coisa, ele cria cada coisa do jeito que ele achou melhor. Então, muito sucesso para vocês, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Qualquer pergunta que vocês tenham, pode escrever nas observações. Lembrando que somos um canal judaico para a comunidade judaica simpatizantes do judaísmo. Então, o que não tem a ver com isso, não precisa então colocar nas observações. E novamente, ou seja, assim, o nosso canal não é para diálogo interreligioso ou inter qualquer coisa. A gente, se tem lá assuntos interreligiosos nas observações, a gente tira, porque o nosso canal é canal Comunidade Judaica. E para vocês que são simpatizantes do judaísmo, que Hashem, Deus, dê a vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlacha, Briut, Panassá Beshefa e muita alegria. Isso é o principal, muita alegria. Kol Tov.